grande Rei dos Reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado. É o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ô glória, aleluia! Está começando mais um programa, o meu, o seu, o nosso programa Aos Pés da Cruz. Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, o seu final de semana. E hoje um programa muito especial, né? Depois de sábado passado, nós tivemos aqui, Joel, aqui um programa voltado para as crianças, né? Agora nós estamos aqui agora, voltando, né, à normalidade. Porque o Vale Kids é depois de nós, né? Então nós estamos voltando aqui à normalidade. Deus abençoe, né, as nossas crianças. E hoje, irmãos, um programa muito especial hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto até que polêmico até.
E para nos ajudar a conversar um pouco sobre esse assunto, né? Antes de eu falar do assunto, vou falar dos irmãos que hoje estão nos acompanhando e vão nos ajudar a fazer esse programa com muito amor e carinho, né? Primeiramente aqui o meu escudeiro, Joel Martins. Sim, graças a Deus aqui estamos nós novamente, né, Saulinho? Isso mesmo, né? Graças a Deus, obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar aqui e vamos falar da palavra de Deus. Vamos falar da palavra de Deus. E aqui, do meu lado, aqui, meu amigo, companheiro, irmão em Cristo, né? Apresentador do programa que nos antecede aqui, né? O programa Examinando as Escrituras, né? Que na qual é um programa na qual nos ensina a ler a Bíblia, né? Examinar a Bíblia, examinar a palavra de Deus, né? Os versículos, né? Quem acompanha sabe muito bem que esse programa é uma bênção, né? E ele está numa série agora, né? De estudo sobre a Epístola de Efésios. Se eu fosse você, eu não perdia. Vamos estudar a palavra de Deus, né? Então hoje ele vai estar aqui hoje, nos ajudando também, já estendendo, né? O programa aqui, né, Pastor Paulo? Amém, glória a Deus. Paulo Lima, né? Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, aos irmãos que estão aqui conosco, né? E a vocês que estão em casa e continua acompanhando a programação da TV Shalom. E é sempre um desafio e um prazer, né? Fazer parte do seu programa e desenvolver temas que a gente sai daqui sempre acrescentados, né? Sim, com os irmãos que têm cooperado aqui conosco. Como falamos nessa manhã, o Senhor tem levantado pessoas para aperfeiçoamento e edificação da igreja. E isso Amém. É importante quando a gente entende essa questão de ser edificados. Vamos estar aqui à disposição e naquilo que a gente puder ser usado por Deus, que o Senhor nos use. Em nome de Amém. Jesus. E está aqui conosco também, né? Ele faz tempo que não vem aqui, né, Joel? Ele já está faltante aqui também. Está faltante aqui. Hoje eu acho que ele vai pagar as faltas dele. Pagar as dívidas aí. É o meu amigo, irmão em Cristo, pastor Paulo Damasceno, fundador, reitor. Qual que é o cargo que você tem no Instituto Bíblico Ruach lá? Idealizador. No Instituto Bíblico Ruach. E também, né? Vai falar um pouco também, se quiser falar agora, pode falar também, né? Estreou um programa aqui na TV Shalom, irmão. Olha programa. Ô, Joel, você gosta de café? Eu gosto, rapaz. Você gosta, pastor Paulo, de café? Tô até tomando um aqui agora. E café com teologia, você gosta? Olha, não precisa nem de pão, né? Você pode ter até o café, teologia. Não precisa nem de pão, né? Não precisa nem de pão, nada. É pegar o café e tomar com teologia, né? Toda sexta-feira, a partir das 18 horas da tarde, né? Pastor Paulo Damasceno está aqui nesse projeto, né? Então, bom dia, pastor Paulo Damasceno. Fale um pouco sobre o programa também. Amém. E sobre o Instituto Bíblico Ruach também. Pastor Saulo, obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre uma honra, né, estar aqui nessa manhã de sábado, participando com vocês de assuntos tão importantes que vocês abordam aqui. Sempre que eu tenho oportunidade, eu acompanho Amém. O programa aqui e realmente é uma benção. Eu vi o pastor Wagner Lima esses dias. A benção, né? Que benção. Pastor Wagner, eu falo pra você, aquele dia lá foi uma benção. E nós estamos, né, como o pastor Saulo falou, estamos com um projeto aqui na TV Shalom também, na grade de programações da TV Shalom, às sextas-feiras, às 18 horas, com o programa Café com Teologia. Toda sexta-feira nós trazemos um estudo e nosso intuito aqui é cada mês nós abordarmos um tema diferente. E esse mês de outubro nós abordamos escatologia. Nós temos uma lista de transmissão, uma comunidade, na verdade. Nós temos uma comunidade no WhatsApp e as pessoas que fazem parte dessa comunidade que escolhem o tema que nós vamos abordar no mês. Eu pergunto para eles, coloco lá uma enquete lá, o que vocês querem estudar no mês de outubro, por exemplo. Aí coloquei lá hermenêutica, escatologia, doutrinas bíblicas. Essa matéria é fácil, né? Essa matéria que... E aí a maioria, né, votou. Decide. A maioria... Qual foi a matéria que venceu nesse mês? Foi escatologia. Escatologia. Isso, nós estamos já... Ontem foi a terceira sexta-feira que nós abordamos sobre escatologia, falamos sobre a volta de Cristo e para mim, quando você faz o que ama, é muito prazeroso. É uma bênção, né? Você falar.
E o Instituto Bíblico Ruach é um projeto que nós iniciamos há 2 anos, que é compartilhar, um instituto onde nós visamos compartilhar a palavra de Deus através das redes sociais. Então, se você quiser acompanhar os nossos materiais, nossos vídeos, primeiramente, a porta de entrada seria o WhatsApp, porque no WhatsApp nós atualizamos todo o nosso material, enviamos PDFs, e-books, livros, bons livros aí. Eu faço parte da lista de transmissão lá. Legal, legal. E às vezes o pastor Paulo pergunta assim para mim, Joel, você está incomodado de receber minhas postagens e tal? Ele faz a pergunta, né? Porque às vezes se incomoda, né? Vai mandando, porque assim, né? Vai mandando vídeo, vai mandando as coisas, às vezes a pessoa... Então, é porque assim, por exemplo, tem pessoas que fazem parte dos meus contatos, que elas começam a me mandar material, vídeo, e você percebe que ela te colocou numa lista de transmissão. Certo. E começa a mandar para você. Só que ela não perguntou se eu queria receber. Ela simplesmente começou a me mandar. É que nem grupo de WhatsApp também, é a mesma coisa, né? A pessoa você tá lá de novo, daqui a pouco coloca você lá no grupo, lá, o que eu tô fazendo aqui? Então, corre-se o risco, se a pessoa fizer isso, dela ser bloqueada, né? Lógico. Então, o que acontece? Nessa lista de transmissão, eu pergunto, né, para as pessoas, nós temos uma lista, você gostaria de fazer parte? E de vez em quando eu mando uma mensagem dizendo, pessoal, se você não quiser mais receber mensagens, não quiser mais receber os nossos vídeos, manda a palavra sair que eu te tiro da lista e nós continuamos amigos, não tem problema nenhum. Bem. Às vezes a pessoa se sente incomodada mesmo, né? Sim. Em receber. Aí eu chego que eu falo, imagina! Manda mais, meu amigo. Tá bom o negócio aqui. Bom, se você quiser fazer parte da nossa lista, né? VIP no WhatsApp, o DDD 12, se você é fora do Vale do Paraíba, 991883444. 991883444. Também tem a página no Facebook. Isso, página no Facebook, perfil no Instagram e o nosso canal no YouTube, Instituto Bíblico Ruach. Amém. Tá aí, então, tá feito o convite para que você possa crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E hoje o tema, Joel, é um tema na qual me preocupa muito. Olha aí. Joel, existem pessoas, né, que criticam a veracidade da Bíblia. Rapaz. Muitas pessoas dizem que a Bíblia contém muitos erros, né? Que a Bíblia é um livro de lendas, de história, historinha, por exemplo. Você vai falar para mim, alguém já falou para mim isso, né? Então eu vou falar algumas histórias que as pessoas muitas vezes duvidam, né? Você vai acreditar que Deus criou o homem e a mulher no jardim? Você acredita na história de Adão e Eva? Não, pior, outra história, né? Pior, né? Que a serpente falou, né? A serpente fala. Você vê a serpente falando hoje? Isso, né? Você quer ver outra história? Arca de Noé. Arca de Noé. Já foi questionado pela... Já foi questionado com a Arca de Noé, Joel? Como pode, Paulinho? Sim. Então, como pode, né? Será que... Então, Mar Vermelho. Esse negócio de Mar Vermelho, será que dividiu mesmo, né? Um homem ser engolido pelo peixe. Peixe que engoliu o homem. Não é? Não, o homem ser... Isso mesmo. É isso que eu falei, né? Sim, uma vez eu fui numa pregação que o pastor falou o contrário. O homem engoliu o peixe. Isso, aí é normal, né? Então, o que acontece, gente? Existe muita descrença sobre isso. Aí, com o advento da internet, da rede social, isso se tornou assim mais fluente, né? Sim. Então, eu trouxe o pastor Paulo Lima, né? Para a gente pensar sobre esse assunto. Será que a Bíblia é a verdade? Como eu posso acreditar na Bíblia com essas histórias todas aí, né? Então hoje o assunto que nós vamos falar hoje, né, é sobre a inerrância da Bíblia, né? O que é inerrância, pastor Paulo?
pode definir para a gente? O que é inerrância? Inerrância é a ausência de erros. Ausência de erros. Não tem erro. Não tem erro. Não existe erro. Bom, a Bíblia não contém erros. A Bíblia não contém erro. Isso. E como a gente pode comprovar isso? Ok. Como que você enxerga essas questões assim? Não, então, a primeira questão é o seguinte. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus. Sim. Né? E é a própria Bíblia que reivindica essa inspiração, essa autoria divina. Aqui em 2 Timóteo 3, verso 16 e 17, fala assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a própria Bíblia reivindica essa autoria divina. Sim. Se nós aceitarmos que a Bíblia é um livro que contém erros e ela tem autoria divina, então significa que Deus errou. Isso mesmo. Certo? E é interessante que essas questões não é só para quem é fora da igreja, né? Existem teólogos, né? Sim. Dentro da comunidade cristã, né? Que Sim. são chamados teólogos liberais, né? Que eles mesmos dizem, né? Não, mas a Bíblia não é assim que está dizendo, porque a Bíblia contém uns erros, assim, né? Existem pastores que pregam isso, Sim, né? sim. Então, assim, baseado nesse versículo, então a gente podemos entender que a Bíblia é um livro inspirado por Deus? Então, exatamente. O nosso entendimento é que toda a Bíblia, toda ela, Gênesis e Apocalipse, ela tem dupla autoria. Ela tem uma autoria humana, mas ela também tem autoria divina. Um outro texto que nos mostra isso é 2 Pedro 1:20. Deixa eu abrir aqui. 2 Pedro 1:20, fala assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Olha. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha só. Então a Bíblia de Gênesis, Apocalipse tem inspiração divina. Foi Deus quem conduziu, quem inspirou os escritores a escreverem toda a vontade de Deus. Então, se eu digo que a Bíblia é um livro que contém erros, eu estou dizendo que Deus errou na compilação, na autoria desse livro. Sim. E a Bíblia diz que Deus não erra. Que Deus não erra. É isso mesmo, pastor Paulinho? O que você acha dessa? Correto, corretíssimo. Eu apoio em número, gênero e grau, né? O que o pastor Paulo fala, porque realmente negar as escrituras é a gente negar Deus, verdade? Aí eu fico pensando o seguinte: qual é o maior intuito do nosso adversário, né? É sempre trazer a descredibilidade da palavra. Eu fico pensando assim: a Bíblia, ela já foi um livro, ela é um livro perseguido hoje. Mas ela já foi perseguida na história ao ponto dela quase sumir. Não é isso, pastor? Sim. Né? A Bíblia nos apareceu porque realmente ela é a palavra de Deus. Então Deus vela pela sua palavra. Eu fico pensando que nos nossos dias hoje, principalmente vamos falar a nível de Brasil, eu penso que a pessoa que menos tem Bíblia... Você tem quantas Bíblias em casa, Joel? Em casa, você fala Bíblia Bíblias. minha, Quantas Bíblias existem na sua casa lá? Que você imagina assim? Um apanhado aí. Deve ter umas 6 Bíblias lá em casa. Você tem quantas Bíblias, pastor, em casa? Pastor, eu acho que eu tenho umas 15. Umas 15. Você tem quantas Bíblias em casa, meu irmão? Eu perdi a conta. Perdeu as contas, né? Eu acho que eu tenho umas 10 Bíblias em casa. Eu também acho que eu devo ter isso aí. Então, partindo desse raciocínio, eu penso o seguinte: hoje nós temos acessibilidade e acesso às escrituras. Sim. Então, praticamente no Brasil, pode até acontecer, mas eu penso que é impossível, de repente, esse livro sumir das nossas mãos. Mas essa não é a tática do diabo. Eu penso que a tática é a mesma que ele usou no Jardim do Éden. É trazer a descredibilidade, porque quando ele traz a descredibilidade da palavra,
ele traz a descredibilidade de Deus. Então, negar as Escrituras é negar Deus. A serpente falou para Eva o quê? Mas como foi mesmo? O que foi mesmo? Não foi bem assim que Deus disse. Na verdade, ela não negou a palavra de Deus, ela trouxe uma interpretação daquilo que Deus... Justamente, e essa interpretação pautada com dúvidas, não é verdade? A ponto dela cair na contradição de não saber mais o que é veracidade ou não. Então ela se deixou levar por influências de fora. Eu fiz algumas anotações aqui para não esquecer. Aí eu pensei assim, né? Quando você deu esse tema, a Bíblia, o próprio Jesus fala assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, logo nós somos aquilo que nós falamos. Sim. Então, claro que a Escritura é inspiração divina, ou seja, é aquilo que Deus de fato é. As Escrituras é aquilo que de fato Deus é. Só que o homem fala daquilo que o coração está cheio. Só que o homem, ele é errante, o homem, ele é variável. Mas só que a Bíblia diz que Deus não. Tiago 1:17, esqueci o óculos hoje, mas diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, Deus falou de algo que Ele é, e Deus não muda, Ele é Deus. Então, negar as Escrituras é negar Deus. Somos o que falamos. Homem é diferente de Deus. O homem é variável. Aquilo que Deus falou, ele permanece. Então, amém, concordo plenamente com o que o pastor falou e creio dessa forma. Negar as Escrituras é negar Deus. Amém. O segundo problema da gente aceitar que a Bíblia é um livro que possui erros e falar, não, a Bíblia é um livro cheio de erro, é que se a Bíblia é a revelação da vontade de Deus e eu aceito que ela é um livro que contém erros, eu começo a colocar em dúvida o que de fato está certo e o que de fato como está errado. Como definir o que é certo e errado? O que tem erro e o que não tem erro? É complicado, né? Bastante complicado. E aí eu começo a falar, como que eu posso confiar num livro que é a revelação de Deus para mim, se eu não sei discernir o que tem erro e o que não tem erro, o que é errado e o que não é errado? Complicado isso aí, né? Entende? A gente entra numa situação assim de areia movediça, né? Porque a gente não vai ter... Sim. Não vai ter alicerce, né? Eu leio um texto bíblico e, bom, se eu aceito que a Bíblia é um livro que tem erros, como que eu sei se aquele texto que eu estou lendo é verdade ou não? É correto ou não? Aí existe também, você já mencionou isso nos seus programas, né? Existem 3 formas da gente interpretar a Bíblia. Sim. Na verdade, 4 formas. A primeira é achar que a Bíblia é um livro de erros. A segunda forma, que também se encaixa também nessa questão de areia movediça, é a forma alegórica, né? Uhum. A gente falar que, por exemplo, a história de Jonas não foi verdade. Na verdade, é uma alegoria, né? Sim. A questão tá como interpretar essa alegoria. A gente pode interpretar qualquer coisa também, né, pastor Paulo? Sim, exatamente. Quando você resolve interpretar a Bíblia de forma alegórica, né, figurada, você pode dar a interpretação que você quiser. Com certeza. E esse foi um dos grandes erros dos chamados pais da igreja. Ali no ano 200 até o ano 800, ali depois de Cristo, porque grande parte dos intérpretes da Bíblia interpretavam a Bíblia alegoricamente. Olha só. E aí eles davam a interpretação que eles achavam que vinha na cabeça deles. Sim. Entendeu? E esse é um grande perigo, né? Um grande perigo. É muito interessante essa questão. Da interpretação bíblica, é verdade. Sabe por que eu estou falando isso? Porque alguém já questionou comigo, Joel, o seguinte. Saulo, a Bíblia é a verdade? Hoje eu não estou muito pastor hoje, não. Hoje eu estou assim, mais questionador. Hoje eu estou com um espírito questionador. Hoje você está querendo causar aqui. Hoje eu quero causar. Alguém já falou para mim, brincadeira, tá, irmão? É pra gente, né? São dúvidas que realmente aparecem, né? Sim. Na verdade, tem gente que já falou assim para mim, ô Saulo, a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Ela não contém erros? Não. Por que existe, então, tantas igrejas? E cada igreja, cada denominação tem um seu modo de interpretar a Bíblia, né? E a gente vê isso, por exemplo, escatologia, Deus não
do céu, né? Sim. Várias vertentes, né? Várias vertentes teológicas de ensinamento e tal, né? Na questão da salvação, né? Tem um calvinismo, um arminianismo e tal, essas coisas. Então, assim, como que a gente chega no consenso dessa questão, por exemplo? Porque a Bíblia é verdade, A Bíblia é o livro único da história, Então, por que tem tantas divisões assim? Pastor, deixa eu falar algo e certamente você vai complementar isso muito bem, eu tenho certeza. Sim. Eu penso o seguinte, né? Penso de forma bíblica. Aqui ninguém está para falar aquilo que simplesmente pensa sem ser base bíblica. Efésios, o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 4, ele fala de algumas doutrinas que eu posso classificar como doutrinas primárias. Sim. Ele fala que há um só corpo e um só espírito. Sim. Ele fala de um só Senhor, de uma só fé, de um só batismo. Ele fala de um só Deus, que é Pai de todos, em todos e opera por meio de todos. Eu acredito que todo cristão, ele acredita nisso. Sim. Todo cristão, ele acredita nisso. Independente da igreja, independente disso. Agora, aí surgem doutrinas que eu acho que são doutrinas secundárias, que ela não vai interferir na nossa salvação. Perfeito. Eu acreditar em pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, isso não interfere na minha salvação. Perfeito. Está entendendo? Perfeito. Então, eu creio dessa forma. Então, ela é a palavra de Deus, sim. Agora, ela pode ter algumas interpretações. Claro, o calvinista, ele crê, a soberania de Deus. É claro, há um equilíbrio. Deus é soberano, sim, mas também nós cremos juntamente que a Bíblia dá base tanto para a soberania quanto dá para o livre-arbítrio. Eu acho que a questão aí é da gente ser moderado quanto a algumas outras doutrinas. E como o apóstolo Paulo ele fala lá em Romanos 14, ele diz assim, olha, aquele que é fraco, ele come comidas filtradas. O que é forte na fé, ele come tudo. Aí ele diz, olha, um não despreza o outro e o outro não passa por cima daquele que... Então, essa questão. Eu saber o seguinte, que ainda que algumas pessoas enxerguem, digamos assim, partes da verdade bíblica. São partes da verdade. Eu acredito que nenhum de nós é detentor do todo, não é verdade? Ninguém é detentor do todo da palavra de Deus. Aí é que muitas vezes surge aquela questão, mas tal igreja prega isso, tal igreja prega aquilo. Isso. E esse é o problema muitas vezes, que as pessoas se deixam levar pelas doutrinas secundárias, esse é o meu modo de pensar bíblico, e se esquece da doutrina primordial. Você crê num só Senhor, numa só fé, num só batismo, um só Espírito que te inseriu nesse corpo de Cristo, como diz Romanos 12, 12 e 13. Num só Deus que é soberano, Pai de todos, que opera por meio de todos. Então, irmãos, nós somos irmãos em Cristo. Amém. Interessante, pastor Paulo. No mesma linha, né, de raciocínio do pastor Paulo Lima, ele citou o Efésios 4, né, quando ele fala um só Deus, um só Pai de todos e tal. E aí Paulo vem descendo, vem explicando e falando assim, versículo 11, 4 e 11 de Efésios. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, Jesus, ele escolheu na igreja uns para funções diferentes. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, primeiro que o nosso papel como líderes, nosso papel como pastores, que Deus nos colocou diante do rebanho, é nós sermos dispenseiros de Deus para a instrução do corpo, certo? Então ele fala aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então o nosso papel como líderes no reino de Deus, chamados por Deus para a liderança, é para aperfeiçoar os santos. E ele fala muito claro aqui, para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Então, nosso papel, acima de tudo, é ser um constante buscador, um constante garimpeiro das verdades da revelação da palavra de Deus. Para que a gente possa instruir o povo. Certo. Como o pastor Paulo me falou, nós não somos conhecedores do todo. Nós não somos
donos da verdade plena. Mas nosso papel é cada vez mais buscar o conhecimento do que é a palavra de Deus, do que é a revelação de Deus, do que são as bases fundamentais da palavra de Deus, para que nós possamos instruir as pessoas. E eu acho que um dos grandes problemas hoje, no meio, vamos dizer assim, no meio teológico, né, de estudo, é o seguinte: eu tenho uma interpretação, eu tenho um conceito relacionado, por exemplo, à salvação. A gente falou sobre calvinismo e arminianismo, né? Certo. Só para dar um exemplo. Eu tenho um conceito. Às vezes eu tenho esse conceito, mas eu não estou aberto a ouvir o conceito do outro, a ouvir a interpretação do outro. Eu acho que esse é um grande problema, porque assim, a gente estar aberto ao debate saudável, a gente está aberto a ouvir a interpretação do outro e analisar o que o outro tem a dizer. É o que a gente está fazendo aqui, né? O que a gente está fazendo aqui, a gente está trazendo aqui um debate saudável, com perguntas e respostas, buscando o entendimento da palavra. Então, por exemplo, eu entendo que nem Armínio, nem Calvino estão plenamente corretos nas suas doutrinas. Olha só! Olha só, que coisa, hein? Nem Armínio, nem Calvino estão totalmente corretos. É mesmo? Entendeu? Só que assim, eu ouço um, ouço outro, e se a pessoa, costumo dizer, se a pessoa me provar dentro da palavra que aquilo que eu entendo é errado, está equivocado, eu preciso ter humildade para falar, não, realmente, que o seu ponto de vista, a sua interpretação está correta e a minha está errada. Esse é o problema, que as pessoas não estão abertas a isso. Não estão abertas. Elas às vezes entram num debate na intenção de vencer o debate, provar que o ponto de vista Aí dela é aquela correto. briga, né? Não é uma soma, né? Não é compartilhar informações, mas sim, né, não, eu saí de lá vencedor. Exatamente. É uma divisão. É igual uma né? charge que tem dois pastores assim, um falando assim: você acredita na predestinação porque você escolheu acreditar na predestinação. Aí o outro fala assim: você acredita no livre-arbítrio porque você foi predestinado a acreditar no livre-arbítrio. É um contraditório verdadeiro, né? Essa é É boa. interessante essas questões a gente analisar, não é verdade? E o pastor falou algo antes da gente entrar nessa fala a respeito de as pessoas às vezes colocam assim, não, mas isso na Bíblia é certo, isso é errado. Eu fico pensando assim, poxa, então quem é que a gente pode pegar uma Bíblia, colocar na mão dele e dizer assim, então tá bom, começa a me mostrar a partir de agora os textos que são verdadeiros e os textos que são falsos, né? Assim, quem será o juiz do... Justamente porque eu até escrevi algumas coisas aqui para eu não esquecer. Eu coloquei aqui, a Bíblia não é a mistura de verdades e mentiras. Tem gente que acha que a Bíblia é uma mistura, né? Tem isso aqui é tem umas verdade. verdades, tem umas mentiras, Então não é, tem. né? Pois quem é qualificado para julgá-la? Não é verdade? Quem é qualificado para julgar as Escrituras ao ponto de dizer assim, não, esse texto aqui ele é errado, né? E penso o seguinte, de forma bíblica, eu penso o seguinte, pois não há, de forma assim, um homem que é falho, ele julgar aquilo que é infalível. Pô, a palavra de Deus é de Deus, é Deus. Negar as Escrituras é negar a Deus. Então como é que o homem falho pode contradizer ou negar aquilo que é infalível? Aí vem a questão da interpretação, mas interpretar de uma forma não é de repente negá-la ou de repente afirmar que realmente é aquilo. Né? Quando de repente numa conversa como essa eu posso compartilhar de um lado que eu enxergo, o pastor e os irmãos compartilham de outro lado, e eu vou sair daqui mais completo naquilo que eu creio sobre aquela doutrina. Aquilo que eu creio, ela foi, digamos assim, foi acrescentada ou até mesmo solidificada, né? ou até mesmo ela foi podada de algumas coisas que não deveriam acontecer quanto à minha fé naquela doutrina. Então ela foi amadurecida quanto àquilo. Essa soma de a gente estar aberto. Agora, eu penso que o grande problema quando se nega as Escrituras é esse, né? Quando eu nego as Escrituras, eu estou realmente dando base a viver da forma que eu quero. Exatamente. E pastores, analisando assim esse tipo de pessoa, né, que vem colocando a própria interpretação na Bíblia, o que vocês acham que faz a pessoa procurar essa saída? Será que ela está procurando alguma coisa mais perto daquilo que ela compreende?
Às vezes ela não entende a Bíblia, não entende a grandeza de Deus e tenta trazer aquilo para o mundo real, para o mundo físico, para o mundo dela ali, até onde a compreensão dela alcança. Será que seria isso? Você fala no sentido dela buscar? Não, no sentido da pessoa negar a palavra. A pessoa sim. falar, eu não acredito nisso. Por que que a pessoa chega nessa situação de falar que não acredita, né? Vamos supor, Qual que é o na arca critério? Qual que é o critério que ela usa para não acreditar nisso? Então, mais ou menos no século XIX, começou um movimento no meio cristão chamado de racionalismo cristão, onde eles começaram a dizer o seguinte: tudo aquilo que nós conseguimos explicar de forma racional na Bíblia, nós aceitamos. Tudo aquilo que nós não conseguimos explicar de forma racional, científica, nós rejeitamos. Então começou esse movimento. Esse foi um critério, então. Exatamente. Racional científico até, né? Exatamente, racional científico. Foi daí que surgiu a chamada teologia liberal. Então o que eles fazem? Tudo aquilo, eles simplesmente resumem a Bíblia num livro histórico humano. A Bíblia, segundo essa linha de raciocínio, para eles a Bíblia é um livro histórico, um livro que tem histórias, e que está só no patamar humano, tá? Que tem ensinamentos morais, ensinamentos para a vida prática. Então tudo aquilo que é sobrenatural, tudo aquilo que não é explicado racionalmente, ciência, cientificamente, é simplesmente visto como uma fábula. Tá? E aí entra o quê? Entra, primeiro de tudo, a questão da queda do homem. Tá? Então eles começam daí. Não, uma serpente não fala, né? Uma cobra não fala. Logo, eles tipo que associam como se fosse uma história da Disney. Né? Uma fábula. Uma fábula, uma história, porque tem um animal falando lá. Só que aí que está o problema, porque é o seguinte: se a cobra não falou, quem falou? Se a cobra não falou, não enganou Eva, logo não aconteceu aquela história. Sim. Certo? E se não aconteceu aquela história, logo não existe pecado. Sim. E se não existe pecado, não existe condenação eterna. Se não existe condenação eterna, Jesus vai fazer o que aqui? Então veja que uma simples mudança de ótica, de interpretação, numa história simples da Bíblia, desconstrói toda a nossa base de fé. Toda a nossa base de fé. Se não existe pecado, não existe eternidade, não existe condenação eterna. Então Jesus veio fazer o que aqui? Jesus veio morrer para quê? Entende? E a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele afirma por umas 2 vezes nas suas cartas, dizendo, uma em 2 Coríntios, que ele fala assim: eu temo que vocês não sejam enganados por Satanás, assim como foi Eva. E lá em Timóteo também ele fala, porque primeiro não foi enganado Adão, mas foi enganado primeiramente Eva. Então ele atesta a história. Ele atesta que isso aconteceu. A história é verídica, é verdadeira. Então, algumas, não vou dizer que são todas, mas algumas das pessoas que tomam essa decisão de não acreditar na Bíblia como a revelação de Deus, como toda a palavra de Deus, é porque eles têm esse critério de falar, não, a Bíblia, aquilo que nós entendemos racionalmente, nós aceitamos como verdade, palavra de Deus. Aquilo que nós não entendemos de forma racional, científica, nós descartamos e entendemos como uma história, uma história, né? Uma fábula, entendeu? Aí entra a questão do Jonas, da arca. E até enfim. a própria história de Jesus também, né? E se você for parar para pensar bem, né? Sim. desde a concepção até a morte de Jesus, assim, científica. Não se explicaria, né? Não se explicaria, né? E aí eu queria só bater o martelo para falar o seguinte: Certo. o que é a doutrina da inerrância? Uma definição dentro da teologia sistemática. Inclusive o Wayne Grudem é um autor que eu amo, e tem um livro lá dessa grossura que eu sempre estou lendo. Ele fala o seguinte:
A doutrina da inerrância é o seguinte: a Bíblia não fala nada que seja contrário aos fatos. Ponto. Que coisa, A Bíblia não fala nada que seja contrário aos fatos. Isso é o conceito, a definição de inerrância. Ou seja, tudo que está na Bíblia, tudo que está na palavra é fato verídico. Que coisa. São histórias verídicas e reais. A Que Bíblia, aconteceu realmente. de fato, a Bíblia não fala nada contrário aos fatos. Isso não significa, e aí entra uma outra questão muito importante, que é o seguinte: a inerrância das Escrituras estão atribuídas aos textos originais. Aí que eu queria chegar. Não, agora que você vai parar aí que eu quero saber agora, Joel. Porque o que acontece? No sentido do texto original. Sim, Amém? sim. A Bíblia, quando ela foi escrita em que língua? Como que foi essa construção da Bíblia? O Antigo Testamento foi escrita no idioma hebraico. Hebraico. Tá. Aí chega o Império Grego, né? Na época lá dos herdeiros do Alexandre o Grande lá, e eles fizeram um esforço para traduzir a Bíblia para a língua grega, que é a versão da Septuaginta. Isso, que foram 70, eles escolheram 70 judeus capacitados, doutores, né? Para traduzir a Bíblia no idioma hebraico, o grego, que era a língua, tipo assim, o grego era o inglês da época lá, a língua universal. Sim. Né? Aí foi aí que a Bíblia começou a ser conhecida pelo mundo antigo até, né? Para quem tinha curiosidade de saber o que era a Bíblia e tal. Aí quando Jesus veio os apóstolos, né? Que escreveram o Novo Testamento, né? Aí veio a língua grega, né? Como a língua original. É interessante como o grego era tão influente na época que, por exemplo, os evangelhos, né, tirando Lucas, eles foram escritos por judeus. Sim. E alguns deles foram destinados para os judeus. Sim. De judeu para os judeus, mas foi escrito em grego. Foi escrito em grego. É verdade. Só Lucas, né, que era estrangeiro. Sim. Aí o que acontece? Aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar nessa pergunta. Tá. Aí, com o passar dos anos, a gente sabe que na história a Bíblia chegou até a ser proibida de ser lida, porque quando veio a igreja, aí a igreja se aliou com o Império Romano, aí surgiu a igreja católica, apostólica romana, e ela começou a traduzir a Bíblia no latim, porque aí o latim já era a língua oficial do Império Romano. Sim. Né? Já era uma língua oficial do Império Romano. Tá. Aí chegou um tempo que teve um movimento que começou com, não sei se você vai lembrar do nome dele, lá na Inglaterra, Tyndale, não sei o nome dele, que ele que começou esse negócio, vou traduzir a Bíblia para minha língua, e ele foi perseguido, foi até morto. Depois foi o João Hus, né? Aí veio o Martinho Lutero com a Reforma Protestante, dia 31, agora nós vamos comemorar, né, aniversário da Reforma, que ele que começou essa questão de traduzir a Bíblia, e traduziu, né, a Bíblia para o alemão. O alemão e outros irmãos também que aderiram à Reforma Protestante, começou a traduzir a Bíblia para as suas línguas, né? A língua portuguesa, né? Foi um irmão, João Ferreira de Almeida, que traduziu, tá? Português. E a tradução, irmãos, naquela época, eu estou formulando tudo isso aí para chegar nessa pergunta, tá? Que é o seguinte: tradução, porque naquela época não tinha de computador, tinha Google, né? O Google Tradutor, né? Não tinha. Hoje está mais fácil, né? Nessas traduções que vêm diante da história, né? Do grego para o hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para as nossas línguas hoje, né? Dos dias de hoje, não pode ter acontecido algum erro de tradução? Aí que eu quero chegar. Você entendeu? Por exemplo, um texto original lá de Isaías, por exemplo. Isaías escreveu. Será que, por exemplo, se nós tivéssemos essa oportunidade, eu sei que ninguém vai ter essa oportunidade, né? De pegar um escrito original que ele fez, e a gente pegar o livro de Isaías hoje, que está na Bíblia aqui, a gente não vai sentir a diferença? Será que não tem nenhuma mudança, nada assim, de tradução, e essa tradução interfere na nossa interpretação? Eu vou mais além. Eu vou mais além nessa pergunta, que é o seguinte:
como eu posso afirmar ou crer que as cópias... Ai, ó. As cópias, eu não estou nem dizendo de tradução de uma língua para outra. Estou dizendo das cópias originais do hebraico e grego, na hora de copiar, não foram alteradas. Sim. Pois Não foram alteradas, porque não quando eu foram era mudadas. criança, Joel, a gente brincava de telefone sem fio. Né? Já viu o telefone sem fio? A pessoa fala uma coisa e depois chega a frase que foi falada para a primeira pessoa, para a última fala totalmente diferente. Você acha que isso... Hoje eu estou questionador hoje, né? Você tá vendo, né, João Paulo? Você acha que isso não interferiu na interpretação da Bíblia hoje? Então vamos lá. A forma que está escrita? Vamos lá. Vou falar primeiro sobre a questão das cópias. A cópia, por exemplo, aqui nós temos uma versão de João Ferreira de Almeida, né, que é traduzida do hebraico e grego. Tá? Do hebraico e do grego. Não vou dizer que são dos originais, que os originais não existiam mais. Sim. Mas quando a versão de João Ferreira de Almeida foi traduzida para a língua portuguesa, ela foi traduzida das cópias dos maçoretas. Tá? Quem eram os maçoretas? Quem era? Os maçoretas eram uma família de judeus, escribas, que viveram por 4 gerações, ali no ano, mais ou menos, entre o ano 800 e no ano 1100, por aí, 1200, que eles se receberam esse chamado, vamos dizer assim, para fazerem cópias das escrituras. Tá? Então essa família, os maçoretas, eles por 400 anos, eles fizeram essas cópias, tá? Quando o material, né, que era feito a Bíblia, que eram os pergaminhos, o papiro, eles iam envelhecendo, então eles se preocupavam em fazer essa transição, exatamente, novas cópias para que se preservasse as escrituras. Então, até então, há alguns anos atrás, essas eram as cópias mais antigas que se tinham, tá? Que eram dos maçoretas, aí por volta do ano 1000, 1200. Só que em 1947... Você entendeu o que eu falei disso aí? 1947, aqui, ó. um pastor beduíno, um pastor de ovelhas, estava caminhando pelas planícies de Qumran, lá perto do Mar Morto, e ele resolveu entrar em umas cavernas que tinham lá. E aí ele achou alguns potes que tinham pedaços de pergaminhos envelhecidos lá e tal. E ele pegou aqueles pergaminhos, levou para a comunidade dele e logo se atestou que eram pergaminhos da Bíblia. Olha. Eram pergaminhos de textos da Bíblia, de livros da Bíblia. E aí, isso em 1947, a comunidade arqueológica caiu matando em cima, fizeram várias escavações e eles, se eu não me engano, tá, pode ser que eu esteja errado na conta aqui, eles acharam em torno de 2.000 fragmentos. Olha só. Tá, fragmentos, ou seja, pergaminhos, pedaços, isso, pergaminhos. Pedaços maiores, pedaços menores, alguns pergaminhos inteiros. Olha. Tá, como o caso do livro de Isaías, estava inteiro. E aí eles acharam esses pergaminhos e tal, foi aquele alvoroço. Inclusive esses pergaminhos, são chamados de pergaminhos do Mar Morto, estão hoje em exposição lá no Museu de Israel. Olha. Tá, estão lá, então se alguém for em Israel visitar lá o museu lá, procura lá os pergaminhos do Mar Morto. E aí, primeiro foram fazer um estudo de datação para saber de quando eram aqueles pergaminhos. Certo. E descobriu-se que aqueles pergaminhos eram de 200 anos antes de Cristo. 200 anos antes de Cristo. Isso. Oi. Na verdade, estavam ali os pergaminhos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Só não tinha pergaminho do livro de Esther. Olha. O restante estavam todos os livros. Tá, então, essa foi a primeira preocupação. Que data que exatamente, foi escrito, que data que era. Então, através dos estudos arqueológicos, descobriu-se 200 anos antes de Cristo. Nossa. E aí foi se pegar os pergaminhos, né, os fragmentos aí do Mar Morto, e compará-los com os dos maçoretas, que eram os mais antigos que se tinham. Inclusive fazendo contagem de letras. Olha só.
descobriu-se que os pergaminhos dos maçoretas tinham 99,9% de proximidade com os pergaminhos do Mamoto. Incrível, hein? Ou seja, somente algumas letras que às vezes por causa do tempo, né, Apagou. ia apagando, e aí na hora de escrever uma letra mudava para outra, que estavam ali no livro de Isaías, mais ou menos, mas 99,9% era idêntico. Ou seja, se João Ferreira de Almeida foi fiel na tradução, aí é que tá, se João Ferreira de Almeida foi fiel na tradução do hebraico para o português, então nós podemos ter certeza de que a Bíblia que nós temos é a mesma que foi escrita pelos escritores originais. Que coisa, hein, Joel? É interessante tudo isso, né? Porque são fatos científicos e históricos, né, que comprovam realmente a veracidade bíblica. E, claro, a gente falando assim, Deus, o autor, o construtor disso tudo, será que ele não velaria pela sua palavra? Com certeza. Com certeza ele velaria, e velou pela sua palavra, né? Tem um texto aqui em 2 Pedro 3,16, que Pedro fala assim: ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Esse é Pedro dando veracidade aos escritos paulinos, não é isso? Sim. E ele coloca os escritos de Paulo no mesmo peso teológico e de palavra de Deus quanto o restante das escrituras, que seria o Antigo Testamento. Agora, o que eu acho interessante é que ele fala assim: eles deturpam para a própria destruição deles. Ou seja, negar a veracidade das escrituras é dar base a viver uma vida promíscua, uma vida de erros. E outra coisa que a Bíblia nos faz pensar é o seguinte: o grande problema às vezes é você vai conversar com um ateu. E uma vez eu conversando com um rapaz que ele se pronunciava ateu, ele disse assim: me convença que Deus existe. E eu acho que a gente, é muito complicado a gente ter essa responsabilidade de eu querer te convencer que Deus existe. Eu acho que isso é uma responsabilidade nossa. Eu acho que compete ao Espírito Santo convencer as pessoas. Sim. A gente falar da inerrância, da infalibilidade da palavra, isso não quer dizer de forma alguma que eu queira convencer ninguém. Mas se a pessoa estiver pelo menos disposta a ouvir aquilo que vai ser dito, certamente a fé virá pelo ouvir, pela palavra de Deus. Eu penso assim: a própria palavra, que é a semente, ela é a própria água que rega essa semente. Então, eu não creio, como o pastor colocou em fatos históricos aqui, olha, o racionalismo, nós vamos crer em tudo aquilo que a nossa mente consegue explicar. O que a nossa mente não explica, a gente anula. Ou seja, quer dizer que é o seguinte: se eu não conseguir explicar Deus, quem é que consegue explicar Deus? Quer dizer que se eu não explico Deus, Deus não existe? Então é muito fácil, de repente, eu ignorar algo que eu não compreendo em nome de não querer crer naquilo que realmente de fato é. Não é verdade? Uhum. Então, poxa, quem te convence que Deus é Deus? Quem te convence que Deus é real? Opa, o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, não me lembro o versículo exato, mas ele diz assim, que o próprio Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu posso até dizer assim: pastor, você não é filho de Deus. Você vai acreditar nisso? Não. E se você repetir assim, se você dizer assim: fala aí, Saulo, eu não sou filho de Deus. Eu não sou filho de Deus. Isso te soa bem? Não. Não é verdade? Uma identificação, né? Porque o próprio Espírito testifica. Está entendendo? E eu não posso te convencer que você é o que você não é. Mas algo maior do que nós testifica que nós somos filhos de Deus, que Deus é verdade e que a Bíblia, ela é real. Mesmo que eu tenha dificuldade. Aqui é Pedro dizendo, puxa, tem coisa que é difícil a gente entender do que Paulo falou aqui, mas ela está no mesmo peso das Escrituras, cara. E alguém deturpa ela por querer se aproveitar. Não é verdade? Já surgiu ultimamente aí que em alguns países, ou até pessoas aqui no Brasil, queriam tirar fora alguns textos bíblicos aqui, porque a Bíblia é homofóbica, porque a Bíblia é isso, aquilo, outro. E, na realidade, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Agora, o homem quer anular aquilo que é Deus. A Bíblia, o pastor colocou vários fatos lá do Mar Morto, dos beduínos, coisa tremenda a gente vê, dado científico. Mas aí eu vejo o seguinte: Deus, ele está encarregado. As pessoas falam assim, mas a Bíblia, puxa, por que 66 livros? Né? Não, puxa, os homens escolheram 60, tinha tantos outros livros a ser incluso, ou seja, o próprio Deus que inspirou homens a escrever
é o próprio Deus que inspirou homens a separar exatamente esses livros. Ou seja, Deus ele continua no controle de todas as coisas, velando pela sua palavra. A Igreja Católica ela costuma reivindicar dizendo o seguinte: a Igreja está acima da palavra porque a Igreja foi que compilou a palavra. Foi a Igreja quem escolheu os livros, foi a Igreja que definiu. Então a Igreja está acima da palavra. Nós entendemos que a palavra está acima da Igreja, porque a Igreja é falha, mas a palavra é infalível. Aí que está uma outra questão, João. Hoje você tá afiado, né? Tá afiado. Eu tô Ô, pastores, é o seguinte, agora vocês chegaram a uma questão que eu queria chegar também. Nessa questão dos livros da Bíblia. Uhum. A Igreja Católica, ela tem 72 livros. Sim. 72. Não no Novo Testamento, mas parece que ela tem 6 a mais que é no Antigo Testamento. 7, né? 7 a mais. Muito obrigado. 7 mais 2 acréscimos. Mais uns 2 acréscimos. Um em Daniel, o outro em Esther. Isso na Igreja Católica, né? Algum tempo atrás, acho que foi uns 3, 4 anos, saiu na mídia uma notícia dizendo que nós achamos o Evangelho de Judas Iscariote. E levantou-se essa questão do seguinte: qual que é a questão? Mas peraí, o Novo Testamento tem 27 livros. Quem foi que definiu que esses 27 livros são canônicos, né? Ou seja, separados, na qual nós temos que crer que esses livros, né? Essas cartas, é a palavra de Deus? Como que foi essa definição? Porque quando foi fazer essa reunião, que foi um concílio... Sim. Concílio de Cartago, isso. Foi um concílio, né? Porque naquela época estava tendo muita carta. Sim. E tinha até gente, né? Naquela época era muito comum a pessoa se passar, né? Por exemplo, eu tô aqui. Na época, isso aí foi que ano mais ou menos? 397. Então, a igreja veio, né? 397 depois de Cristo. O concílio de Cartago. Estava tendo essa confusão, porque ninguém sabia, havia uma dúvida, eu sabia, peraí, está surgindo um monte de epístola aí. Epístola de Judas, tem epístola de Tomé, tem aí, o Evangelho de Maria Madalena, sim. Tem Apocalipse de Pedro, tem o Evangelho dos 12 apóstolos. O Evangelho dos 12 apóstolos. Você imagina, você escolheu tudo isso. Tinha um evangelho que contava a história, eu não sei que evangelho que está. Filipe. Da criança? Da criança. Jesus criança? De Jesus criança. Evangelho de Filipe. Que Jesus estava brincando, Paulinho? Estava lá brincando. Daqui a pouco, lá um amigo dele lá, pegou um estilingue, uma pedra, matou o passarinho. Aí Jesus chega lá, tal, pega o passarinho, Mário, passa a mão no passarinho e ressuscita o passarinho. Foi. Está no Evangelho de Filipe. Como que foi esses critérios? Porque foi uma briga. A gente sabe que na história da igreja, né, pelo que a gente lê, foi uma briga séria, né? Como que foi essa reunião? Você tem como você dizer? Como que a igreja chegou nesse consenso do que é sagrado e o que não é sagrado? Como que foi? Primeiro que a gente precisa entender que o crivo, né, para definir os livros inspirados do Antigo Testamento foi diferente do Novo. Sim, né? Foi 2 épocas totalmente diferentes. Exatamente. Né? O Antigo Testamento ele foi compilado ali mais ou menos no ano 100 antes de Cristo, né? Ou seja, quando Jesus nasceu já tinha-se a definição do que era. E não tinha muito questionamento também, né, Paulo? Não tinha. Tinha, porque no período intertestamentário, ali entre Malaquias e Mateus, surgiu-se muitos escritos. Naquele período ali. Entendi. Daí que veio a necessidade de fazer um crivo, uma seleção, de falar, não. Então teve esse crivo no Antigo Testamento também. Qual livro é inspirado e qual livro não é inspirado? Qual livro é palavra de Deus? Qual livro não é palavra de Deus? Tinham livros do Antigo Testamento que profetizavam que o Messias tinha 3 metros de altura. Ele ia ter 3 metros de altura e ia entrar em Jerusalém montado num cavalo. Nossa, isso aí ia aparecer mesmo.
para libertar Israel dos seus inimigos. Olha só. Entendeu? Então, eram escritos proféticos e que se titulavam Palavra de Deus. Tanto é que, como você mesmo citou, os 7 livros a mais que estão na Bíblia Católica, eles são do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. E que foram barrados nesse crivo. Sim. Foram incluídos depois, em 1946. Então, por exemplo, se a gente pegar a Bíblia judaica, que é só o Antigo Testamento, e a Bíblia judaica ela tem uma divisão diferente, né? Sim. É lei... a ordem dos livros estão diferentes da nossa. É diferente da nossa, né? Então, a Bíblia judaica também tem a sua diferença também, né? Assim, sim, então eles passaram por esse crivo também. Mesmos. E esses 7 livros que a Igreja Católica tem, não tem na Bíblia judaica. Não tem na Bíblia judaica. Eles foram barrados no crivo. Entendi. Não passaram no crivo dos livros inspirados. Certo. Eles só foram incluídos em 1946, 1946, 1546. o Concílio de Trento, sim, por causa da Reforma Protestante. Contra a Reforma, né? Conhecida Isso, como contra a Reforma. Para combater a Reforma Protestante. Como Martinho Lutero chegou batendo firme, né? Na questão do purgatório, na questão do pagamento de indulgência. Então, eles fizeram um concílio. Sim. Né? Uma coisa que eu gosto sempre de mencionar é que Martinho Lutero, assim, a reforma foi chamada de reforma protestante, né? Mas o nome já diz reforma. Ele queria uma mudança na Igreja Católica. Ele não queria separar da Igreja Católica Nunca e começar um outro dele, movimento. Né? Ele queria que a Igreja Católica mudasse os seus dogmas, os seus conceitos e voltasse para a palavra. Só que a Igreja Católica tomou uma atitude contrária, de perseguir Lutero, como ela já perseguia todos aqueles que falavam qualquer coisa contra ela, e aí eles fizeram esse concílio. Como a reforma ganhou um campo muito rápido, muitos adeptos de forma muito rápida, então a igreja fez esse concílio, e aí eles falaram, não, aí foi aí que eles bateram o martelo, a igreja está acima da palavra, né? Porque a igreja é aquela que compilou, a igreja é aquela que ordenou os livros que estão na palavra. E nós temos o direito de tirar e colocar o livro que nós quisermos. Sim. Então, naquele concílio, 217 padres estavam presentes, de várias nações, 15 nações diferentes, e eles bateram o martelo e incluíram os 7 livros a mais, os livros 1º e 2º Macabeus, Judite, Tobias, Eclesiástico, o livro de Baruque e Sabedoria. Foram incluídos os 2 acréscimos de Daniel e Esther. Mas enfim, qual que era a pergunta mesmo? A pergunta é como que a igreja... Tá, o crivo, qual era o crivo? Tá. Qual que foi o crivo no Antigo Testamento ou no Novo? No Novo agora. Diferentes. No Antigo Testamento a gente já fechou. Os judeus foram lá, é esse livro que a gente aceita. Tá. No Novo Testamento. O Novo Testamento foi o seguinte, como haviam muitos, como você falou, muitos escritos rodando nas igrejas, e aí a igreja... primeiro que eles aguardavam a vinda de Cristo para os seus dias. Naquela época, nos seus dias. Como Jesus não voltou, né? Jesus não voltou, então eles falaram, não, a gente precisa fechar os livros que vão servir de base doutrinária para a igreja, que nós vamos basear as nossas doutrinas. E aí eles fizeram dois crivos, 2 critérios. Primeiro, um livro precisava ser comprovadamente de um apóstolo. A autoridade apostólica. Esse foi o critério. Primeiro critério. Então, logo as 13 cartas de Paulo já entraram, as cartas de Pedro, as cartas de Tiago, Judas, as cartas de João. Então, quando um livro era comprovadamente de um apóstolo, então aquele apóstolo tinha autoridade para estabelecer os ensinamentos da igreja. Até porque, vamos dizer assim, antes do Novo Testamento ser compilado, a única coisa que eles tinham, antes das cartas serem escritas,
A única coisa que eles tinham era a tradição oral dos apóstolos. Dos apóstolos. Por isso que lá em Atos fala assim, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos ensinavam, nós andamos com Jesus, Jesus falou isso, Jesus falou aquilo, Jesus Paulo fez fala isso também, quando ele vai falar dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, que a igreja ela está baseada, o alicerce da igreja é a doutrina dos apóstolos, né? Exatamente. Foi feita a construção, né? Então, eles usaram esse critério. Comprovadamente, tá? Sendo de um apóstolo, porque aquilo que acontecia, aquilo que você falou. O camarada escrevia um livro e colocava lá, para poder dar credibilidade, colocava que era a autoria de um apóstolo. Eu sou Pedro. Sou Felipe. Então, quando não tinha essa comprovação, ele era rejeitado. Certo. Por exemplo, eu tenho um livro apócrifo em casa, que é o Evangelho de Tomé. Olha! Evangelho de Tomé. Só que eu leio, o livro é interessante porque ele contém o Evangelho de Tomé e contém uma explicação do Evangelho. Então é um livro que contém, né, o que Tomé escreveu e um comentário, exatamente, comentário do livro. Mas eu leio aquele livro entendendo que aquele ali é um livro comum. Exatamente, não é palavra de Deus, nem sei se foi Tomé que escreveu. Leva o nome de Evangelho de Tomé. Sim, sim. Pastor, também entra a questão aí da própria igreja, ela asseverar esse, digamos, foi o apóstolo, mas a igreja ao longo do tempo, vamos supor, cartas foram escritas às igrejas, então a própria comunidade ela asseverava, não, realmente essa carta recebemos do apóstolo, então a tradição da igreja em si também dava peso para isso. Sim, exatamente. E um outro critério era a historicidade. Historicidade. Então deveria ter uma comprovação histórica daquele olha só, daquele livro. Então, a historicidade do livro. Tá? E aí, esse foi o critério que eles usaram para definir... Para definir os 27 livros do Novo Testamento. Exatamente. Bacana, hein? Glorioso, né? Sempre essa explicação científica, histórica, né, pastor? É maravilhoso, porque isso vai trazendo bases, principalmente para a questão racional, não é verdade? Sim. A história, aquilo que a tradição, é claro que... Eu vejo assim, Deus sempre no controle, guiando esses homens, guiando a igreja, de certa forma, para que homens foram inspirados para escrever, esses homens foram inspirados para, tem a direção, a diretriz, tem que ter um peso apostólico, tem que ser segundo a tradição da igreja, tem que ter historicidade. E tudo isso, creio que foi Deus que foi induzindo, colocando no coração dos homens para aquilo. E outra coisa também que é interessante, né, pastor, é que a Bíblia, ela auto se explica, não é verdade? Com certeza. As doutrinas, ela não é criada porque eu pego aqui um texto que está em Pedro e digo, a partir de hoje isso aqui é uma doutrina. Não, ela mesmo se comprova e ela se testifica, porque quando a gente começa a ler o que Paulo falou, o que Pedro falou, o que João falou, quantos estudos, quantas doutrinas gloriosas que a gente vê que ela é bíblica, ela não é apenas de um livro ou de uma carta, ela é bíblica, né? O próprio Jesus dando peso aos evangelhos, Jesus cita, citando o Antigo Testamento, né? Jesus cita muito o Antigo Testamento, né? Desde a tentação lá, Jesus cita o Antigo Testamento. Quando Jesus entra lá para ler, a Bíblia diz que foi dado para ele o livro do profeta Isaías, ele abriu e leu lá até Isaías. Na tentação, né? Justamente, então a gente vai ver Jesus dando peso, né, às Escrituras, e a própria Bíblia, ela não se contradiz. E o que eu acho interessante aqui também é porque a Bíblia ela é fiel e íntegra. Por quê? Porque se a Bíblia tivesse o interesse de dizer assim, não, olha, como fosse assim, ela é a verdade, e ela se declara a verdade, mas ela declara-se a verdade de uma forma muito íntegra, e dizer assim, olha, Davi, ele pecou. Quando a Bíblia, quando eu estava pregando domingo agora, e falando dos Amonitas, se não me falha a memória, que é filho e é neto de Ló, né? Quer dizer que a Bíblia fala de um caso de incesto de um homem de Deus. Pô, a Bíblia poderia negar essas... puxa, isso é muito feio. Não escreve isso não aqui. Davi mandou matar Urias e ficar com... Não, isso é muito feio, cara. Tá entendendo? Não, a Bíblia, cara, ela mostra que Moisés, ele matou, ele errou, Davi adulterou, homens fizeram coisas que não deveriam ter feito. Então, eu acho que a veracidade da Bíblia, o glorioso dela, é que ela não esconde o erro do homem, mas ela mostra a graça de Deus.
Né? Que mesmo o homem sendo vil, miserável, pecador, e mostrando tudo isso, a Bíblia diz, mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E Deus olhou e viu graça em Davi. Pois é. É interessante isso daí. Eu acho isso aí muito interessante. Que então, a pode Bíblia ser mostra até- os erros. É fiel por isso. Ela mostra os Fiel, erros, as falhas. É como até uma frase que rola muito nas redes sociais, é assim, lendo a Bíblia, eu descobri muitos erros. Todos eles em mim. E é pura verdade, né? Se a Bíblia contém erros, são os meus que eu vou ver os meus erros nela. E quando eu quero anular a veracidade da palavra, simplesmente de alguma forma eu quero dizer assim, olha, ela não tem influência sobre mim, então eu prefiro não acreditar nela porque eu quero viver meu padrão de vida. Acho que isso, né? Com certeza. Uma questão interessante é que Jesus, lá em João 17, na oração que ele fez pelos discípulos, ele fala assim, Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Só que a expressão que ele usa ali para verdade é uma palavra no grego que é ateleia, que significa, não é verdade como substantivo, aliás, não é verdade como adjetivo. Eu falo assim, ó, essa caneca aqui, ela é verdadeira. Eu estou dando um adjetivo para ela de verdadeira. Não é falsa, ela é verdadeira. Ali, a palavra verdade é um substantivo. Olha. A tua palavra é a verdade. Igual João 14:6. 14:6. Eu sou o caminho, a Eu verdade. sou uma verdade, né? Eu sou a verdade. Exatamente, exatamente. A verdade. Então não é na característica de algo verdadeiro. Ele está dizendo a tua palavra é verdadeira. Está dizendo a tua palavra é a própria verdade. Então o que eu queria dizer para quem está assistindo a gente é que você pode ter certeza absoluta que a palavra que nós temos nas nossas mãos hoje é a revelação primária e absoluta de Deus para a humanidade. Amém. Glória a Amém. Deus. Forte. Forte, né? Como que nós devemos interpretar a Bíblia? Porque existe, né, como eu disse no começo, 3 maneiras de a gente interpretar a Bíblia. Uhum. A primeira é alegórica, né? A segunda é literal, Literal. né? Respeita a literal não absoluta, tipo ao pé da letra, Uhum. né? Mas respeitando as figuras de linguagem, as parábolas, né? A Bíblia contém alegorias também. Sim. Tem, sim. né? Então a gente tem que saber separar tudo isso, né? O livro de Apocalipse é uma prova disso, né? Uhum. E a terceira modo de interpretar, eu não vou lembrar o nome. Chama de popular. Linha popular. Linha comum, é. Não, uma que é de código. Tem um livro conhecido aí na mídia, decifrando os códigos da Bíblia. Então o pessoal pega um nome e calcula o nome, não sei o que e tal, né? E os números, a quantidade de... Dígito e tal. Tem gente que interpreta a Bíblia desse jeito, né? Uhum. Os judeus Os têm. cabalistas. Isso, tem uma linha, né? Que é o Cabala, né? Conhecido como Cabala, que interpreta a Bíblia desse jeito até. Uhum. Né? Como que nós devemos chegar nesse consenso de interpretação da Bíblia? Como que eu devo interpretar a Bíblia Sagrada? Como eu devo ler a Bíblia Sagrada? Então, a Bíblia, ela, como a gente leu aqui em Pedro, não é de particular interpretação. Né? Então, Começa por aí já, começa né? por aí. Eu não posso ler um texto e achar, não, isso aqui é isso aqui, ponto final. Né? E abater isso como verdade e falar, não, isso aqui é o que eu acredito e acabou. A Bíblia, ela tem algumas regras para ser interpretada, que é a chamada hermenêutica. Sim. São as regras de interpretação. Então eu preciso primeiro aprender as regras. É a mesma coisa, você vai praticar um esporte, você não pode praticar um esporte da maneira que você acha que tem que praticar. Você tem que seguir as regras do esporte. Sim. Né? Você não vai jogar o ping-pong lá, você vai falar assim, não, tem que tirar a rede. Não vai ter rede, não, porque assim que eu interpreto, é assim que eu jogo e acabou. Não, você tem que seguir as regras. Então, para interpretar a Bíblia de forma correta, eu preciso seguir as regras de interpretação. Saber as regras do jogo. As regras do jogo, saber as regras de como interpretar. Sim. Tá? E quais são as regras?
Bom, eu levar em primeiramente, eu consideração? aconselho você a fazer um curso de teologia. Tem que fazer um curso. Vai dar uma pincelada aí pra gente aí, Isso né? é no Instituto Ruach, né, É que pastor? tem gente, né, Zé? Tem Se gente quiser, é do Instituto Ruach. Ah, bem. É porque tem gente que tem preconceito, né, com teologia. Né? Infelizmente ainda tem, né? Ainda tem. Isso né? tem se quebrado muito. Eu acho que a internet veio também para ajudar isso, né? Tem um lado bom e um lado ruim, mas nós estamos vendo a era do conhecimento. O conhecimento está na cara da gente. Tá tão disponível, né? Sim, você fala, eu quero saber o nome, o peixe, o tipo de peixe que engoliu o Jonas. Você clica no microfone e fala. E vai vir lá, o problema é que vai vir lá 1 milhão de respostas. Então as pessoas estão se despertando mais para o conhecimento, para buscar, mas infelizmente ainda tem aqueles que têm preconceito. Quanto à teologia, né? Sim, a letra mata. Né? A letra mata. Que é uma forma errônea dessa interpretação. Já começa por aí, né? Exatamente, a letra ali é a lei, né? A lei de Moisés. Eu já vi, e pior que eu já vi pessoas assim, você vê, com tanto tempo, né? Se a gente pode contar tempo de igreja, e pessoas dizem, realmente falar isso. Não, meu irmão, a letra, tipo assim, quer dizer que o conhecimento mata, né? Ao contrário, né? Conhecereis a verdade e será liberto por ela, né? Infelizmente, isso é um jargão no meio pentecostal, né? Né? Porque... Tudo pela revelação. Sim, você vai ficar frio demais, você vai perder a espiritualidade. Interessante também que, vamos supor, no caso da doutrina, né? A doutrina bíblica, o que considera como a doutrina bíblica é a questão da hermenêutica, né? A própria Bíblia, ela se explica. É claro, eu creio que todo mundo aqui tem, ou já leu, vamos supor, a gente está falando aqui sobre doutrinas calvinista, arminiana. Eu tenho em casa comentários de pastores arminianos como um calvinista também. Só que para mim, me ajuda bastante. É interessante você ver o que a outra pessoa está vendo, o ponto dela, sim. Mas nenhum comentário, ela é a Bíblia. Elas são comentários. Exatamente. Ela vai te ajudar, vai, não é verdade? Ela vai te ajudar. Vai te dar uma direção. Vai te dar um trilho para aquilo. Mas o tipo da coisa, mas a palavra de Deus, meu irmão, é ela que é a revelação, não é verdade? Ela é a revelação. Ou seja, a doutrina bíblica se embasa aonde? Na própria palavra de Deus. Você falou assim, como saber um texto literal? Como é que se interpreta um texto? Bom, Jesus fala assim, olha, se o teu olho te leva a pecar, arranca e lança-o fora, pois é melhor tu entrares na vida sem um olho do que entrar... É claro, Jesus está falando de uma forma assim, eu vou interpretar dizendo assim, ó, se a tua salvação depende do teu olho, meu irmão, arranca ele fora. É melhor realmente entrar cego na vida, se é que a gente pode entrar, claro que não, porque é um novo corpo, um corpo transformado, mas Jesus falando que a salvação, ela tem um preço a ser pago. Ela tem um preço a ser pago. E eu sou responsável por essa renúncia, né? E ainda que ninguém vai levar isso ao pé da letra, mas se de repente a minha internet me leva a pecar, e ainda que se por acaso, no pior das hipóteses, com toda ignorância, eu furasse meu olho para não enxergar mais aquilo, ainda valeria a pena entrar no céu do que perder a minha salvação. É claro que ninguém vai interpretar isso de forma literal, irmão, arranca o olho fora aí, dizendo assim, olha, você não deve realmente participar daquilo. Então, eu creio que o próprio Espírito, à medida que você está lendo, e eu já escutei isso de vários pastores, quando for ler a Bíblia, poxa, ora a Deus. Sim. Porque a Bíblia é o único livro que o próprio autor ele está presente. É verdade. Tem muita gente que diz assim, mas como é que você consegue entender a Bíblia? Puxa, eu leio a Bíblia e não entendo a Bíblia. Tem gente que tem tem gente que fala isso, eu leio e não entendo. E a gente até procura dizer assim, puxa, começa a ler por João, começa a ler por Mateus, não é verdade? Querendo facilitar. Mais fácil, né? Mas, puxa, eu penso assim, eu falo para as pessoas, olha, antes de você pegar a Bíblia, você ora a Deus. Você pede sabedoria, como o Tiago fala, porque ele dá e sem lançar em rosto. Verdade. Ele vai te dar conhecimento a respeito disso. Aí, claro, aí tem o pastor aqui que é um mestre, não é só um pastor, é um mestre, a gente sabe disso, reconhece isso nele, que tem seu instituto, que prega ali a palavra, que ensina a palavra, vai procurar ajuda fora também, com pessoas que realmente pregam aquela mesma verdade que você crê, porque foi lido, até hoje o estudo foi baseado lá em Efésios 4, de 7 até 16, se não falha a memória, e justamente pegou esse texto que o pastor leu aqui, pois o Senhor que subiu, mas que antes, outrora havia descido, que levou cativo, né, o cativeiro, mas deu dom aos homens, ele levantou uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê?
para edificação, não é verdade? E aperfeiçoamento do... Eu entrei na questão, pastor, até dizendo, essa pandemia, infelizmente, muitos se perderam no meio do caminho. As igrejas estão vazias, está entendendo? Porque muitos caíram naquela ideia de dizer assim, mas eu não preciso de ir à igreja porque eu sou igreja, mas justamente você vai ao ajuntamento porque você é. Porque se você não fosse, você não iria. E quando você deixa de ir ao ajuntamento, você também deixou de ser igreja, porque foi lá que o Senhor levantou esses apóstolos, profetas, pastores, evangelistas para aperfeiçoamento dessas pessoas. E quando a pessoa deixa a palavra de Deus de lado, meu irmão, Jesus fala, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Quando se deixou de ouvir a palavra do Senhor, a pessoa certamente ela vai perder o foco, a direção. Somos guiados por aquilo que nós ouvimos. A fé vem pelo ouvir. Se deixamos de ouvir o Senhor, certamente tomaremos caminhos diferentes daquele que Ele está nos guiando. Isso é um risco muito grande que hoje tem se levado. Amém. O pastor Paulo citou um negócio bem interessante, né? Justamente aquilo que a gente falou sobre 3 linguagens: alegórica, literal e comum. A gente não pode, por exemplo, ler tudo, interpretar às vezes ao pé da letra, né? De forma literal. Né? De forma literal. Vou arrancar meu olho. Então, uma das linguagens que a Bíblia tem é a linguagem popular comum. Então, mesma coisa, Jesus falou assim, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. O que é uma cruz? A cruz é um instrumento de tortura, de execução. Se a gente for levar isso literalmente ao pé da letra, está todo mundo carregando uma cruz de madeira nas costas. Né? Então, mas não é isso, né? Não é isso. O que Jesus estava falando era a respeito da pegue a sua cruz, é você entender que se você resolver seguir a Cristo, você vai... Exatamente, você vai passar por lutas, você vai ser rechaçado pelo mundo, você vai ter fama de maluco, de fanático. Pastor, e tem gente que ainda diz assim, não, quando fala desse texto aí que você citou, diz assim, mas eu carrego uma cruz, eu tenho um marido em casa que é a minha cruz, que também é uma forma totalmente errada, não é verdade? A sogra. A cruz, na realidade, é uma escolha, não é verdade? Sim. Ih, lá vem minha cruz ali, ó, tá chegando aí. Meus irmãos, o papo tá bom, mas o tempo já passou. Isso é porque a gente nem entrou nas regras de hermenêutica. Eu acho que a gente vai ter que marcar já dá outro programa, né, pastor? Pra gente falar sobre isso, né? Porque isso aí merece mais um programa também, né? Sim. De como interpretar a Bíblia corretamente, né? Isso merece, a gente vai estar marcando em tempo oportuno. Quero agradecer aqui a presença de vocês. Vocês são muito queridos aqui. Sempre um prazer. A porta aqui sempre está aberta para vocês aqui, né? Então, você pode fazer a consideração final, cada um de vocês aí. Amém. Quero agradecer o convite mais uma vez. A você que ficou aqui até agora, tanto você que está aqui ao vivo com a gente, ou você que vai assistir depois da gravação desse programa. E te aconselhar, de verdade, de coração, não precisa ser no meu instituto, não. Procure um curso de teologia, estude a palavra, busque o conhecimento, porque buscar o conhecimento da palavra de Deus não vai fazer você descrer da palavra. Pelo contrário, vai fazer você ter cada vez mais certeza de que você serve a um Deus que está no céu, de que você tem nas suas mãos a revelação e a verdade absoluta de Deus para a sua vida. Então, estude a palavra, aconselho você, busque um curso teológico e sempre esteja aqui acompanhando a programação do nosso irmão pastor Saulo e também do pastor Paulo Lima, e com certeza são programações que voltam-se para o estudo e o conhecimento da palavra de Deus. Pastor, obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo. E acompanhe o seu programa também, né? Café com Teologia. Toda sexta-feira, 18 horas. Já chega, já prepara o café. Exatamente. Né? Você entra com café, um programa tão bom que você entra com café e ele vem com teologia. Né? Legal isso aí, né? Graças a Deus. É sempre um prazer, né? A gente está com os irmãos aqui, o pastor Paulo Damasceno, tem sido bênção em nossas vidas, o pastor Saulo, o Joel, né? Sempre bom estar no programa aqui, Deus abençoe. E é aquela questão, hoje em dia é meio complicado você dizer assim. Até certa vez eu vi isso de um pastor e achei interessante. Antigamente, quando a gente fazia uma visita e alguém se convertia e era distante da nossa comunidade, a gente falava assim, procura uma igreja mais perto de você. Ele dizia, hoje em dia é perigoso a gente falar isso. Hoje em dia a frase é o seguinte, procura uma igreja mais próxima da Bíblia.
né? É. Então, eu posso dizer, pastor, pelo pouco tempo que eu te conheço, eu faço a propaganda para ele. Se você for escolher um curso, porque existem muitos cursos por aí, mas curso com pessoas compromissadas, com conhecimento e fiel a Deus, é diferente, pastor. Não é verdade? Então, eu indico o Instituto Ruach. Não fiz ainda, quem sabe o Senhor prepara para a gente fazer, mas eu indico pelo que eu conheço, pelas lives que eu já assisti, pelo conteúdo do pastor, pela vida do pastor, pelo que eu conheço. Então, eu indico. Quer fazer um curso de teologia? Instituto Ruach. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E aí, Joel? Rapaz, foi ótimo. Para mim foi um aprendizado enorme. Não tenho nem palavras para expressar o quanto que eu aprendi hoje aqui. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus continue abençoando a vida dos Paulos aqui, né? Dos Paulos e do Saulo também. Que Deus continue abençoando as suas vidas. E é um prazer enorme estar aqui, Saulinho. Amém. Glória a Deus por isso, né? Então, nós vamos agora falar dos nossos amigos e irmãos agora, né? Fazer menção, né? Sim. Dos nossos parceiros que nos ajudam a fazer o nosso programa com muito amor e carinho, né? Sim. Que estão aqui nos ajudando sempre, né? E o nosso primeiro patrocinador, ele tem um ministério. É o Ministério do Socorro. Ministério do Socorro, né? Sempre com a gente, carinho. Sempre, o caminhão dele, Paulo. O caminhão dele é espetacular, o caminhão dele, o guincho dele. Porque na frente do caminhão, né, o carro tá quebrado lá. Você quebrou o carro, ele chega com o caminhão dele lá, e na frente do caminhão dele tá escrito aqui assim, só Jesus salva. A pessoa já fica até evangelizada já, né? É o nosso irmão Carlinhos, do Alto Socorro Carlos. Um abraço ao irmão Carlinhos, Deus abençoe sua vida, né? E esse é um tipo de telefone, João, que você tem que ter. Tem que ter, porque querendo ou não, chega uma hora que, sendo carro velho ou carro novo, chega uma hora que ele dá uma enganchada lá que não vai mais. Não vai mais, né? Então, anote esse telefone, 99713 3658, 99713 3658. O nosso segundo patrocinador também tem o ministério? É o Ministério da Pregação. Da pregação, mas não é a pregação. Ele prega a palavra também. Prega muito bem, por sinal, né? Professor. Mas ele é um outro tipo de pregação, a pregação do prego, né? Marcenaria Carvalho. Você que está precisando de imóveis, né? Comprou um apartamento, Joel. Foi lá, nessas lojas ali, não cabe o guarda-roupa no quarto. Não entra o guarda-roupa. Não entra, tirou as armário. medidas, não vai, né? Então chame o nosso pastor, irmão Daniel, ó, irmãos. Além de ótimo preço, pagamento facilitado, planejamento, né? Ele faz planejamento junto com você. Olha, serviço de primeiríssima qualidade. Sim. Mas, irmãos, é primeiríssima mesmo. Você não vai se arrepender, né? Todas as pessoas que que são clientes da Marcenaria Carvalho, falam da Marcenaria Carvalho com brilho. É verdade. Brilho nos olhos, né? Marcenaria Carvalho. O telefone é 988-04-2639. 988-04-2639. A nossa terceira patrocinadora também tem o ministério. É o Ministério da Saúde. Da saúde, porque saúde começa pela boca. Pela boca, irmãos. Olha, tratamento odontológico, né? Gengiva também, a doutora Greuza, da Clínica Odontológica Sorriso 10. Ela também tem página no Facebook também, né? Curta a página lá, Sorriso 10. Sempre dicas importantes para cuidar da sua saúde bucal, né? Então, Clínica Odontológica Sorriso 10. Telefone é 982-33-6609. 982-33-6609. O nosso quarto patrocinador também tem um ministério. É o Ministério da Restauração? Da Restauração. Irmão, aqui tudo tem ministério, irmão. Entrou aqui no programa, tem que trabalhar. Esse negócio de ficar parado não, né? ESG oficina, né? Jateamento e oficina. Restauração de carros, né? Eu já falo isso todo o programa. Né? E a gente tem que ensinar o povo, né? Existe diferença entre carro velho e carro antigo, né? Carro velho e carro antigo, né? Carro velho é aquele que você tem vontade de levar para o mecânico chamado riba,
que é o riba? É a ribanceira. A Solta ele ribanceira, lá. né? Você tem vontade de empurrar ele lá, não aguento mais esse carro. Não, mas não faça isso com o seu carro. Seu carro te serviu com tanto tempo, né? Com tanto amor e carinho, né? Às vezes com os barulhos lá, né? Sim, fazendo barulho. Fazendo barulho, mas te parando às levando. vezes. Ame o seu carro, mas de uma forma assim, mas ame de uma maneira moderada, né? Porque tem gente que pega, ama o carro, né? Esquece da esposa, esquece da família, só o carro. Não é esse tipo de amor que eu tô falando. Mas é um amor assim, porque o homem ele tem uma relação com o carro, né, Paulo? Tem. Não Você tem? sabe que eu tive um carro que ele nunca me deixou na mão? É. Eu que deixava ele ir embora. Mas tem essa relação, né? Esses dias furou o pneu no meu carro. Furou sim, do nada furou o pneu. Do nada. Assim, no mesmo dia eu arrumei, lógico. Mas dá uma tristeza de ver o carro parado ali. Eu não sei, você que tem um carro parado na sua casa, né, Joel? Não dá uma tristeza. A gente até O carro conversa com o carro, lá, né? se eu tenho dinheiro para arrumar, aí você tem que esperar virar o cartão, ou receber o salário para arrumar. Não dá uma tristeza, Paulinho? O carro tá lá, falei, meu Deus. A gente que põe nome no carro, né? Põe nome no carro, conversa com o carro. O nome do meu carro é Sereno. O nome do meu carro. Sereno, o nome do meu carro. Então, coitado do Sereno. Então, eu vou reformar ele. Tá bonitão, assim, né? Passar né? Reformar ele. Tem uns amassados e tal, né? Tá aí o nosso irmão Cleiton aí, que nos ajuda, né? A fazer esse serviço de primeiríssima qualidade também. Tá aí o telefone. É 987-08-0061. 987-08-0061. E o nosso último patrocinador, ele também tem um ministério, que é o Ministério da Segurança. Ministério da Segurança. Né? Porque além de você reformar o seu carro, deixar o seu carro bonito, você tem que colocar um seguro nele, Joel. Tem que colocar. Né? Porque vai estacionar na rua, o pessoal já fica de olho. Fica. Né? Somente. E a Multiplus Seguradora está aí para ajudar, né? E fazendo a diferença, Joel. Olha Preços aí, rapaz. competitivos. É mesmo? É isso. Faça uma cotação, compare e você vai ver que são preços competitivos, né? Serviço de guincho, né? Você está segurado, não vai, né? Olha só. Em Tudo completo. todo o território nacional. Que legal. Né? Vai viajar lá pro Ceará, parou o carro, é só ligar pro segurador, né? Então é uma bênção o nosso irmão benção. Oscar, é o pastor Oscar. Pastor Oscar. Daqui a pouco ele vai estar aqui junto com a gente aqui. Você sabe que se os anjos chegam no carro e falam, olha, assim, não tem alarme, não tem seguro, não tem nada, fala assim, eu que não vou ficar aqui não. Pô. É verdade, então contrate a Multiplus Seguradora, né? Então tá aí, 99654-7756, 99654-7756. E o último aviso aqui é o meu canal. Meu canal no YouTube, Ministério Palavra da Cruz Oficial, lá tem pregações, lá tem os nossos programas. Esse programa, né, tem irmãos que não tem Face. Então, a gente coloca lá no YouTube, né, Pastor Paulo? Nossos programas, sim. né? A gente coloca lá para os irmãos assistirem, né? Os irmãos terem acesso a... E é interessante, eu acho tão legal o meu canal... Quando eu faço o programa e eu esqueço de publicar no YouTube, tem irmão que cobra eu. Ô, pastor Saulo, eu estou esperando o programa de sábado, né? Então, tá aí, irmãos. Ministério Palavra da Cruz. Lá tem todos os nossos programas, pregações, meditações. Tá uma bênção, amém? Então, Deus abençoe vocês. Pastor Paulo Lima, faça uma oração final por nós, então. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por esse tempo, Senhor, tão precioso que o Senhor preparou para que pudéssemos estar aqui compartilhando de algo, Senhor, tremendo, que é a Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra que se revela a nós e que revela o Senhor para nós. Te louvamos, Pai, por esse programa, por cada vida, Senhor, que está conectados conosco a partir das redes sociais, mas principalmente ligados em Cristo, pois no Senhor nós somos apenas um corpo, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Paulo Damasceno, pela vida do pastor Saulo, Senhor, que nos convidou para esse programa, pela vida do Joel, a nossa irmã que está aqui sendo dos bastidores, nos auxiliando. Ó Deus, aqui na TV Shalom, a vida do nosso irmão Herbert,
Que a tua bênção, Pai, repouse sobre todas as nossas vidas, os ouvintes da tua palavra, o esclarecimento, a manifestação da tua revelação, Senhor. Que milagres aconteçam, porque onde chega a tua palavra, existe cura, transformação. O Senhor nos convence do pecado, Senhor, nos leva ao arrependimento. Então, Senhor, que a tua paz, ó Deus, que a tua palavra, que o teu poder, que o teu espírito manifestado em cada lar, em cada vida, Senhor, e que produza a vida, a tua vida, o avivamento do Senhor se manifeste em todos nós. Te pedimos, Pai, continua conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Paulo Damasceno. Obrigado, pastor Paulinho. Obrigado, Joel. Deus abençoe você e até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um programa Aos Pés da Cruz. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful, King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande.